Bom dia, pessoas lindas. Estava pensando, eu já fiz uma live, né, sobre os dois grandes maiores problemas que existem no rolê, né? É a preguiça e o medo. E agora, durante esse último mês, por aí, estou tendo aula de pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental. E aí ele me veio com um conceito bem interessante sobre a questão da preguiça, né? Muitas vezes a gente acha que a preguiça é simplesmente falta de vergonha na cara, mas não é bem assim. Existe um certo mecanismo no nosso cérebro que é chamado de avareza intelectual, ou avareza mental, ou avareza energética. A grande questão é que o nosso cérebro ele só está preocupado em duas coisas, né? Assim, o nosso corpo, o nosso sistema biológico, ele só se preocupa com duas coisas, basicamente, que é sobrevivência e propagação. Né? Propagação é meios para você ter um filho e propagar seus genes. Então, para o nosso cérebro, a maior parte da energia, né, a nossa energia biológica, está nessas duas questões, sobreviver e propagar. Então, para as coisas que vão além disso, nosso cérebro ele tende a economizar. Não é à toa, por exemplo, que quando a galera chega na magia, ela quer só receitinha pronta, feitiço pronto, usar servo público, e exatamente para duas coisas básicas, que é relacionamento e dinheiro. Pode observar, 90% dos pedidos de magia são dinheiro ou relacionamento, que é o quê? Sobrevivência e propagação. Então, geralmente, o nosso cérebro ele vai focar muito só nisso e vai evitar gastar energia em qualquer outra questão. Então, essa preguiça aí, a preguiça de fazer diferente, de tentar outra coisa, de ler, de aprender e tudo mais, ela é também um mecanismo biológico de diminuir a quantidade de energia desnecessária que a gente gasta, né, para focar apenas naquilo que importa. E é claro que isso também vem junto com a questão neuronal, né, a neuroplasticidade, então a forma como o nosso cérebro está fazendo as conexões neuronais, elas acaba sendo baseado nessa avareza intelectual, né, para a gente sempre buscar o caminho mais curto, né, aquilo que sempre vai gastar menos energia, o resultado, né, que seja mais imediato e com menor gasto energético. Então, isso tudo é um processo bem biológico e natural. Então, assim, a preguiça, ela é meio que, principalmente a preguiça de pensar, é algo que é comum, é natural. Né? O nosso corpo, ele vai gastar energia naquilo que importa para a sobrevivência e para a propagação. Para o resto, mano, aí a gente tem que ter bastante disciplina para conseguir superar esse obstáculo que é a preguiça mental. É uma coisa muito louca, né, mano? Quando a gente estuda, de fato, como que os nossos mecanismos funcionam, a gente vai percebendo o tanto de coisa que a gente tem que dominar. E isso é muito massa. Acho que isso explica o porquê de eu ficar vendo suas lives, lendo sobre o assunto, mas não ter colocado em prática até agora. Parece que foi para mim esse tema. Exatamente, gente. Vamos pensar o seguinte. O nosso cérebro, ele, em comparação a todo o nosso corpo, ele tem, assim, ele é apenas 2% do peso do nosso corpo por inteiro. No entanto, ele gasta 20% de toda a energia, né, do nosso corpo, ou seja, a proporção é muito diferente entre 2%, né, que é o peso dele em relação ao corpo, e a quantidade de energia que ele gasta, né, que é 20%, e esses 20% é num dia tranquilo, para pessoas adormecidas mesmo, que tem apenas que fazer, né, as rotinas do dia a dia. Né, ele pode chegar a gastar 30%, 40%, 50% de toda a energia corporal quando a gente precisa estudar, quando a gente precisa aprender uma coisa nova, por exemplo, né, quando a gente está fazendo uma mudança na nossa mente, né, às vezes quando a gente realmente mudando a nossa neuroplasticidade cerebral,
Então, isso gasta muito mais energia. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, ele vai gastar muito mais energia. E o mesmo acontece também para uma prática nova, né? Afinal, nós somos muito bons, né, em aprender com a experiência, né, e através dessa experiência, seja nossa ou seja com a experiência das outras pessoas, a gente vai criando atalhos em que a gente não precisa processar tanto a coisa. É exatamente por isso que é muito mais fácil e é muito mais comum as pessoas virem ativar servos astrais públicos em vez de criar o próprio servo astral, por exemplo. A pessoa querer um ritual pronto em vez de ir lá e criar o próprio ritual, né? Porque a quantidade de energia que você precisa gastar, né, para fazer algo seu é muito maior do que simplesmente você utilizar algo que já está pronto. Então, é muito comum que isso aconteça. E, na prática, quando você vai colocar em prática, é a mesma coisa. Às vezes você superou a preguiça de aprender intelectualmente algo novo, né? E aí você vê lives, lê livros e tudo mais, e aprende a parte teórica. Mas também é um outro rolê você colocar aquilo em prática. Porque colocar em prática, você vai ter que fazer uma mudança interna muito grande e que gasta muita energia. Então, é por isso que, geralmente, a gente vai precisar de motivação, né? Até para as coisas simples. Às vezes não tem a ver com magia. Às vezes você precisa começar exercício físico, ir para academia, por exemplo. E aí você precisa de uma super motivação, porque aquilo muda muita coisa dentro de você, muda a rotina, né? É um gasto energético físico, né? Então, assim, por isso que as pessoas acabam evitando fazer esse tipo de mudança, né? E evitando entrar numa prática bem disciplinada de absolutamente qualquer coisa. Porque, afinal, né, o nosso cérebro ele quer economizar energia, não gastar. Claro que isso, por quê? Porque ao longo, né, do nosso desenvolvimento, né, a gente sempre precisou de sobreviver e tudo mais, então economizar energia. Hoje é diferente, hoje a gente tem uma abundância de energia de comida, por exemplo. A gente não precisa, assim, pelo menos a maioria de nós, não precisa de ficar economizando na comida. A comida é abundante, né, para a maioria da população. Então, assim, não faz mais sentido, na sociedade atual, essa economia de energia cerebral, biológica. Então, a gente pode sim ir lá e fazer. No entanto, nós ainda não nos adaptamos, né, o nosso cérebro ainda não está adaptado à cultura e à sociedade do jeito que a gente vive hoje. Então, a gente precisa fazer essa adaptação, né, a gente precisa ensinar o nosso cérebro que ele não precisa ficar economizando energia, que a gente pode ir lá e gastar energia, porque a gente vai conseguir consumir essa energia depois, né? Então, ele não precisa disso, então a gente tem que condicioná-lo, e aí é preciso de bastante motivação e disciplina, né? E prática, gente, cara, nem toda prática gasta muita energia. A meditação, por exemplo, é o contrário, né? Quanto mais você medita, menos energia cerebral você vai gastar. Olha que doido. Essa daí é uma parte super importante de vocês entenderem, no caso da meditação. Além do tanto de coisa que ela tem de bom, né, quando a gente está em um estado meditativo, o nosso cérebro está gastando menos energia. Claro que até a gente conseguir, né, nos condicionar a entrar em um estado meditativo, vai gastar energia, mas depois, aí ele vai gastar menos energia. Então, assim, ultrapassar, né, essa barreira aí do gasto energético para aprender, até chegar num momento em que você vai dominar, né, o estado meditativo e vai gastar menos energia, é um rolê, mas super compensa. Esse lance da preguiça é um assunto de maior importância. Preguiça proposta, a magia é uma espécie de resistência também, não é mesmo? Sim. A resistência que existe, né, nessa questão de aprender magia, de aprender mesmo, praticar e fazer coisas novas, ela, claro que não está só nessa avareza mental, não está só ali na preguiça, não. Também está no medo, né, que é o grande outro obstáculo, né, o medo de você, né, mudar mesmo. Porque, afinal, se você está trilhando o caminho da magia, ele é um caminho de mudança, é um caminho de alquimia mesmo. Você está se transformando
em algo melhor. E aí, junto com a preguiça, tem o medo, né? E aí cria-se esses dois bloqueios que a gente tem que superar. É claro que na magia, a primeira parte da preguiça que deve ser superada é a de ler. É muito visível nos grupos de magia, a gente vê que a maioria das pessoas não consegue ler uma página, né, de um texto, quanto mais um livro. Né? Então, assim, superar, né, essa preguiça de ler, de aprender, já é bem difícil, assim, para a maioria. E, no entanto, é muito perceptível que quem, ao longo da vida, já tem o hábito de estudar, o hábito de ler, fica sempre mais fácil. Né? Afinal, a gente ganha muito com a nossa experiência. Por exemplo, se você foi uma pessoa que, durante a escola, ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, se você foi aquele que só ia na aula para só assistir a aula para fazer a prova e passar de ano, né? Não estava preocupado em aprender, só queria passar e resolver aquele problema e pronto, você vai ter muito mais dificuldade de aprender qualquer coisa ao longo da sua vida. Né? E quem teve, entrou na onda, assim, de realmente aprender algo durante o momento lá da escola, não era só o lance de fazer a prova e pronto, estava realmente aprendendo, tem muito mais facilidade de aprender qualquer coisa ao longo da vida. Isso é normal, e é claro que dá para mudar, né? Mesmo que você ainda não tenha entrado, né, nessa onda de realmente ir lá e aprender uma coisa nova, de ler e tudo mais, tudo é prática. Se você começar a praticar, você vai ali fazer essa mudança, a mudança neuronal mesmo, necessária para que você supere aí essa preguiça de aprender uma coisa nova. Criar um céu astral para auxiliar na coragem e estimular a energia. Sim, se é uma coisa de magia, né, e principalmente a magia do caos, servos astrais, que você pode utilizar para superar a sua preguiça, ou você cria, né, um servo astral comum, energizador, ou você trabalha em cima do seu eu superior astral, né, conforme eu já falei na outra live, sobre como criar o seu eu superior, ou você trabalha com servos astrais públicos, ou com o Sol, por exemplo, né, que tem a representação dele lá nos céus astrais do Tom Michele, mas tem aqui, né, o Sol que está lá fora, brilhando todo dia. Então, assim, existem muitas formas de você trabalhar magia simbólica para conseguir superar a preguiça. Eu, por exemplo, costumo simplesmente pegar e desenhar, né, o Sol ou o Exu Zen, né, dependendo, no meu pulso. Porque aí, sempre que tá ali, ó, tá me lembrando, ó, não procrastina, faz o Paranauê. Vai lá, termina isso logo, que aí você resolve. Então, assim, essas coisas vão servindo de lembrança e de motivação, né, pra gente superar esse rolê da preguiça. Bom dia, Henrique, estou percebendo isso agora, estou aprendendo programação, estou sentindo bem cansado, aí, viu? Nossa, e é complicado, mano, aprender uma coisa nova, principalmente programação, por exemplo, ou magia, né, coisas que são mais complexas. Nossa, demanda um gasto energético grande e também muita motivação, porque é frustrante, né, você lê aquele negócio e não conseguir entender. Nossa, quando eu comprei meu primeiro livro de programação, lá em, sei lá, 99, por aí, era ASP clássico ainda, um livrão, assim. Mano, eu li ele inteiro e falei assim, caralho, mano, eu devo ser muito burro, eu não entendi nada dessa porra. Aí, tipo assim, tive que ler de novo, aí eu falei, não, mano, tem que colocar em prática. Vou pegar esse códigozinho aqui mais simples e colocar ele para funcionar. Aí pronto. Depois que eu coloquei aquilo que eu estava lendo, né, que estava aprendendo, em prática, uma coisinha de cada vez, aí comecei a desenvolver, né, e aprender o rolê todo e entender a lógica do rolê. E é exatamente por isso que eu falo sempre aqui. Tá aprendendo uma coisa nova? Vai aprendendo e colocando em prática. Vai aprendendo e colocando em prática. Tudo que você estiver aprendendo, coloque em prática. Porque assim vai ficar muito mais fácil, mano. Muito mais fácil. Fracasso também gera preguiça. É bom ser diligente.
Sim, mas o fracasso, ele, na verdade, ele trabalha mais na desmotivação, né? Quando você fracassa, você fica desmotivado, e aí, sem motivação, né, ele vai, né, atacar lá, entrar na área da preguiça mesmo, e também do medo, né? Vai entrar nessas duas áreas. A questão é a gente ficar ligado mesmo, ligado nesse foco de energia que é a motivação, né, para superar, né, utilizar a motivação para superar a preguiça. Então, assim, quer superar a preguiça de uma forma massa, esteja motivado, busque a motivação, ou utilize céus astrais, ou sigilos mágicos e tudo mais, mas trabalhe a sua motivação, né? Você quer fazer isso para quê? Né? Tipo assim, nossa, eu tô aqui fazendo o meu rolê, né? Toda semana, fazendo live e tudo mais. Eu tenho motivação, preciso motivação, né? Para fazer isso acontecer, para manter aí o meu projeto, por exemplo. Sem motivação, aí a preguiça é atacar e aí fudeu o rolê. Então, assim, tem que ficar muito ligado, né? E utilizar todos os mecanismos possíveis para nos manter motivados. Será que aquelas vitaminas para a mente ajudam a evitar a preguiça? Ela ajuda a energizar, né? O evitar preguiça, ele vai entrar muito mais em uma área física. Se você quiser, que é uma fórmula mágica mesmo. Isso é uma fórmula mágica para você evitar preguiça, é movimentar o seu corpo. Exercício físico. Isso daí, cara, a única coisa que eu diria assim, mano, isso daí é tiro e queda. Aí você fala, não, mas eu tenho preguiça de fazer exercício físico, né, mano? Então, tem que superar a preguiça de fazer exercício físico, fazer exercício físico, e aí pronto. Aí você fica sempre de boa, energeticamente falando. As vitaminas, compensa testar de tudo que você quiser. Né? Teve uma época que eu estava tomando umas coisinhas de ervas naturais, né, que vem em comprimidozinho. É natural, mas foi colocado, né, dentro de uma cápsula, e para dar energia, funciona, porque o nosso organismo, ele vai absorver aquilo dali, transformar em energia, né, seja para o corpo ou para o nosso cérebro mesmo, e pode funcionar. Mas isso daí, cara, é testar. Para cada pessoa pode funcionar de uma forma diferente. Né? Por um tempo eu tomei, estava legal, bacana, depois não tomo mais, né? Hoje meu lance dançar, funciona muito melhor para mim, para eu manter minha energia sempre alta. Então, assim, pode testar de tudo. O que funciona, com certeza, é movimentar o corpo. Isso é tiro e queda, sempre funciona. Mantém, né, a sua energia alta e tudo mais, né? Trabalha nessa motivação para que você movimente seu corpo, que você vai ver, você não fica com preguiça mais. Isso, cara, todo mundo já ouviu a história das pessoas que vão para academia de manhã, né, 6 horas da manhã, ou vai correr 6 horas da manhã e fica energizado o dia inteiro. É fantástico, mano, isso é muito bom. Agora, testa vitaminas? Pode testar. O negócio é o seguinte, gente. Não adianta nada falar assim, vitamina X vai fazer isso, vitamina Y vai fazer isso. Cara, você tem que testar por si mesmo, né? Afinal, nós somos magistas do caos, né? Então, o nosso rolê é empírico. Vai lá e testa e vê se dá certo para você. Sem exagero, esta sendo a live mais fundamental desse canal até agora. Que bom, mano. Inclusive, já pegando algumas perguntas aleatórias rolando aqui na live, gente, uma das coisas que funciona muito bem para você sair fora da onda da preguiça mental é você procurar, né? Tipo assim, você vê muito, 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 muito comum, o mais comum nos grupos de magia é ver o tempo todo perguntas, pessoas perguntando coisas extremamente simples que precisaria só de usar a lupa para ir lá e descobrir. Muito, muito, muito simples. Então, assim, se você ainda não entrou, né, não tem ainda essa mente, né, de procurar, de pesquisar, em vez de perguntar, esse daqui é um sinal agora para você começar a fazer isso.
sair fora mesmo dessa preguiça mental de estar o tempo todo perguntando, e começar a procurar. Porque, assim, tá muito fácil de achar qualquer informação, seja no grupo, seja no site, seja aqui no canal. Então, essa mudança que eu tô falando é uma mudança mental mesmo, né? Você mudar a sua neuroplasticidade cerebral para sair fora da perguntação, né? E sair fora da onda de ser pedinte, para se tornar um buscador, né? Para você ir lá atrás, né, da informação que você está procurando. Claro que, mas às vezes eu quero ouvir você falar sobre isso. Tudo bem, mas eu já falei sobre tanta de coisa. A busca que você faz, né, para sair fora dessa preguiça mental é isso, é ir lá e pelo menos buscar um pouquinho. Às vezes já tá lá, já tá pronto, mano. Seja no grupo, seja no canal, seja no site, seja no Google, né? Então, assim, faz essa mudança. E isso é uma coisa interessante, porque é bem cultural mesmo, é bem da nossa era, né? A minha geração, que é lá do comecinho da internet, é uma geração que foi acostumada a procurar, acostumada a buscar, acostumada a sempre utilizar Google. Nem era Google antigamente, era KD, era Alta Vista, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele se acostumou, né, naquela era, a sempre buscar, a sempre procurar. Agora, essa geração atual, que é a geração de rede social, é bem diferente, que é o consumo rápido de informação e é a perguntação em vez de procurar. Porque, afinal, você simplesmente entra numa rede social, faz uma pergunta, vai ter um tanto de gente para te responder ela. Entra no grupo, faz uma pergunta, vai ter um tanto de gente para te responder. Então acabou-se que essa geração atual ficou mais preguiçosa mesmo, mentalmente, né? A avareza mental acaba sendo maior nessa geração atual, porque não foi acostumado, né, a procurar, pelo contrário, foi acostumado a simplesmente perguntar e alguém vai responder e pronto. Normal, gente, normal. Mas vamos dar esse passo, né? Agora que a gente tem compreensão disso, compreensão desse funcionamento, compreensão desse momento cultural, sociológico, biopsicossocial e tal, dê o próximo passo, comece, né, a entrar na onda de se tornar um buscador, né? Ir lá e, né, procurar pelo menos um pouquinho, né, antes de simplesmente perguntar. Isso, sim, você vai ver que isso vai mudar tudo na sua vida, né? Isso já vai melhorar demais a sua neuroplasticidade, né? Você vai diminuir a preguiça mental, né? E essa avareza intelectual, sair fora desse lance de só buscar atalhos simples e rápidos para entender como as coisas funcionam. Então, assim, hora de dar esse salto aí, povo lindo do meu coração. Tem a preguiça e a falta de vontade de fazer as coisas. Sim, tem uma grande diferença, né? Entre aquela preguiça que é uma avareza energética e a falta de vontade. Muitas coisas na sociedade a gente precisa fazer, né? Mesmo sem ter vontade. É igual trabalhar, mano. A gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Tipo assim, tem gente que gosta de trabalhar, beleza. Tem gente que gosta de trabalhar em determinadas coisas, ok. Tem gente que não gosta. Tem gente que trabalha só porque é obrigado, coisa da vida, né? Então, assim, isso daí entra naquela parte da falta de motivação que vai gerar preguiça. Você está no trabalho que você não gosta, você está desmotivado, e aí gera preguiça, gera procrastinação, normal. A questão é, ou você se motiva para fazer aquele trabalho, ou se motiva para procurar um trabalho em que você vai se sentir mais motivado, né? A gente tem que saber ali, ver como é que funciona todos essas nuances do nosso mecanismo mental. A preguiça é mais fácil de resolver, falta de vontade já vai para o outro lado, mas tem dessa. Rafa, é ruim ser usuário de magia, como você fala, mesmo levando o desenvolvimento pessoal a sério? Bom, se você está levando o desenvolvimento pessoal a sério, então você já não é mais um usuário de magia, né, gente? Isso também entra na parte da preguiça, gente. Que é o seguinte, o comum, o natural, né, do usuário, né, da pessoa que está começando, né, é ser um usuário de magia. O que é um usuário de magia? Aquela pessoa que vai simplesmente pegar, né, o ritualzinho pronto, usar um servo astral público, rezar para uma entidade,
né? Isso é o mais comum, gente. Todo mundo é usuário de magia em menor ou maior grau. A grande característica do usuário de magia é que ele está usufruindo de ferramentas mágicas para resolver algum probleminha mundano, que geralmente vai ser amor ou dinheiro. Só isso. Então, assim, usufruir de ferramentas mágicas sem entender como funciona, sem estudar, sem se aprofundar, sem nada. Isso é o normal, gente, natural. Todo mundo começa assim, né? E todo mundo é usuário de magia em menor ou maior grau, né? Antes de começar a trilhar o caminho. Agora, quando você já entrou, né? Nossa, agora eu vou realmente entender o Paranauê, né? Vou fazer o rolê do autoconhecimento, do autocontrole, do autodesenvolvimento. Então, beleza, aí você já, né, deixou de ser um mero usuário de magia para entrar no caminho a se tornar um magista. Então, se você falou aí, leva o desenvolvimento pessoal a sério, então você já superou, né? Aí você fala assim, não, mas eu realmente levo, né, o autodesenvolvimento a sério, mas eu fico usando servo astral público, eu fico usando feitiço pronto, não tem problema, mano. A grande questão é que você já superou, né, a questão de ficar só utilizando atalhos, ficar só utilizando ferramenta pronta, né? Você está trilhando o caminho. Então, assim, você pode trilhar o caminho e ficar utilizando todas as ferramentas prontas do mesmo jeito. Não tem problema, mano. Claro que vai chegar num momento em que você vai sentir, né, que está preparado, né, para criar as próprias ferramentas. Isso faz parte do rolê. Então, no começo, é comum que a gente fique só utilizando as coisas prontas, mas, conforme a gente vai caminhando, né, a gente vai sentindo até necessidade, né, de fazer a nossa própria ferramenta mágica, fazer o nosso próprio sistema mágico. Então, assim, não se preocupe. Se você está trilhando o caminho do autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento, não se preocupe que você vai se desenvolver ao longo do caminho de boas. Quando se trata de inspiração, de quando você precisa ter para poder criar algo, por exemplo, ligado à arte, não consegue fazer nada. A inspiração é uma coisa muito louca, mano. Né, que, inclusive, a inspiração é uma desses mecanismos mentais que mais se aproximaram do paradigma sobrenatural, né? Porque a gente, né, as pessoas simplesmente ficavam inspiradas e supunham que aquela ideia vinha de um Deus, né, de algo divino, de algo sobrenatural, e etc e tal. Então, assim, na arte a gente vê muito isso, né? Esse é um receptáculo, né? Esse artista é um receptáculo de energias cósmicas, né? Ele é muito inspirado, né? Como se aquilo tivesse vindo de fora. Então, assim, muita gente fica nessa onda, né, de colocar a inspiração num pedestal, assim, de, eu preciso de ter uma inspiração para fazer algo, né? Eu trabalho com arte, se eu não tiver inspirado, né, a coisa não funciona. Então, o truque é nunca esperar a inspiração, né, dominar o mecanismo da inspiração por si mesmo. E como você faz isso? Mantendo o movimento. Tem gente que fala assim, eu estou, digamos que, escrita. Né, eu sou um escritor, mas estou aqui esperando uma inspiração. Cara, pode acontecer e pode não acontecer. Se você deixar para o universo resolver para você, você não está no controle da própria mente, né, da própria vida no geral. Então, a questão é você ir lá e controlar esse mecanismo também. Né? Mas como que eu controlo a inspiração? Mano, só você continuar criando, sem inspiração nenhuma. Né? Vou escrever um texto, por exemplo. Meu rolê é escrita, né? Então, assim, não estou inspirado. Cara, escrevo do mesmo jeito. Né? Não à toa que eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias. Né? Então, não me importa a inspiração para escrever. O que importa, né, é que eu dominei essa prática. Na medida em que eu dominei essa prática, é só continuar fazendo. Aí, tem vezes que vai sair umas coisas ruins mesmo, normal, e tem vezes que vai sair umas coisas muito legais. Então, assim, o negócio é não deixar, não ser refém, né, dessa coisinha aí chamada inspiração, mas sim continuar, né, bem disciplinado fazendo o rolê. E para isso, né, aí você vai trabalhar no mecanismo da motivação.
Né? Você fica assim, não, mas eu não estou motivado a escrever, cara. Mas escreve do mesmo jeito. Vai trabalhando essa motivação, né? Fazendo música, arte, qualquer coisa que seja. É só continuar fazendo. Porque se você parar e ficar ali só esperando a inspiração, cara, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Agora, se você, beleza, não está fazendo a sua arte, mas está em movimento, em constante movimento, principalmente movimento social, né? E quando eu falo movimento, gente, você está lendo coisas novas, você está consumindo arte, né? Você está conversando com as pessoas, saindo, dando rolê. Aí, esse movimento pode te ajudar na inspiração também e também na motivação, né? Ele pode te ajudar. A questão é não ficar parado, não ficar ali só parado, ó, em frente a uma folha em branco esperando a inspiração chegar. Não, mano. Movimenta. Né? Quanto mais você fizer isso, quanto mais você praticar isso, mais fácil vai ficando, como qualquer outra coisa. As pessoas ao redor também é importante para evitar preguiça, né? Evitem pessoas tóxicas, sim. Isso é muito comum que a gente seja contaminado, né, pelas pessoas, né, que a gente tem contato no dia a dia. Eu entrei muito nessa questão quando eu falei sobre as pessoas reclamonas, né, que elas ficam lá só reclamando, aí te infecta com aquilo e você vai e fica um reclamão também do caralho, pronto. Então, a preguiça também pode ser ativada dessa forma. Então, assim, pessoas que, vão fazer alguma coisa, aí quando vai ver, é ficar deitado no sofá assistindo televisão, tipo assim. Então, assim, você acaba sendo contaminado também pela preguiça das outras pessoas. Então, assim, observar isso e entender isso, né, e saber se proteger também desse contágio das pessoas ao seu redor. Isso também é muito importante. Agora, você já reparou como que é diferente quando você está em contato com pessoas motivadas, né, cara? As pessoas que têm muita energia e tal, bora fazer acontecer. Aí, na hora, você é contaminado com aquilo também, fica motivado, sei lá, faz exercício físico, vai pro rolê. Nossa, é outro rolê, mano, é muito bacana. Então, assim, fica aí ligado aí também nas pessoas que, né, com o tipo de energia que você tá trocando com as pessoas ao seu redor. Preguiça como hábito, né, mano? Aí, esse é um tipo de coisa, cara. Outra coisa que você deve levar em consideração é observar nas áreas da sua vida que você é preguiçoso. Porque nós, em menor ou maior grau, somos preguiçosos em diversas áreas na vida. Normal, normal. Agora, se você se tornou, né, pegou para si esse arquétipo da preguiça, mano, aí fudeu. Tipo assim, tem gente que realmente invoca, né, inconscientemente, claro, a preguiça em si. Se torna a preguiça em pessoa, né? A pessoa é a preguiçosa. Tipo assim, quem que é aquela pessoa? É aquela preguiçosa. Tipo assim, aí fodeu. Então, assim, entenda aí todas as áreas que você tem preguiça e tudo mais e começa a lutar contra e mudar. Porque a preguiça é uma das coisas que, quando monta na gente, cara, é muito complicado. E nós, né, como eu expliquei lá no início da live, o nosso cérebro, o nosso mecanismo cerebral de avareza energética é muito aberto para a preguiça. O nosso cérebro, ele quer economizar energia mesmo. Então, assim, ele fica de boa ali com a preguiça. Então, a gente tem que saber, né, conscientemente, né, mudar essa chavinha aí, porque se a gente deixar, mano, nossa, já era. Isso, gente, eu tô falando, não tô falando que eu sou o cara que faz tudo e acontece, etc. Não, eu tenho meus momentos de preguiça mesmo. Hoje mesmo, hoje eu fiquei um domingo da preguiça. Claro que, né, domingo é um dia de descanso mesmo. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu poderia estar fazendo as coisas que eu poderia fazer, sabe? Mas não, fiquei na preguiça. Ok, mas eu sempre fico muito vigilante para eu não entrar, né, nessa onda de ficar assim o tempo todo, não criar, não fazer disso um hábito. O domingo eu até deixo, né? Mas sábado eu fico meio assim. Quando eu fico preguiçoso no sábado, eu já, opa, né? Tem que fazer alguma coisa aí, mano.
Dia de semana, então, cara, se eu não tiver produtivo, nossa, é um dia perdido. Então, assim, a gente tem que ficar diligente, entender, né? Isso tudo faz parte do nosso autoconhecimento, né? Entender ali os nossos pontos de preguiça e tudo mais, se aquilo dali, se esse dia que é um dia de preguiça, né? Se é preguiça no meu domingo aqui, ou se é um dia de descanso, se eu tô precisando descansar, e realmente estava, que foi um rolê fantástico, maravilhoso, que eu fiz ontem. Então, assim, a gente o negócio é ficar vigilante. Vigia. Nós também sempre tive esse rótulo de preguiça, era preguiçoso desde que nasci. Então, bunny, mano, bunny, 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 bunny. Você quer coisa básica, 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 básica. Você conseguir banir o rótulo de preguiça da sua vida, exercício diário, ou pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Cara, se você conseguir fazer isso mesmo, isso é para todo mundo, gente, todo mundo. Se você conseguir fazer isso, cara, durante meses, colocar isso na sua prática mesmo, na sua rotina, não, você vai ver como que sua vida melhora, velho. Nossa Senhora. É só fazendo para saber. Hoje eu faço isso, mas com dança, né? Sexta e sábado eu saio para dançar. Esse é meu exercício físico do momento, mas já fiz de tudo, mano. Já malhei, já fiz diversos tipos de artes marciais, já fiz tai chi chuan, já fiz um pouquinho de yoga. Então, assim, exercício físico, mano, é a melhor coisa para banir a preguiça. Coloca isso na sua rotina que você vai entender. Você acha necessário escrever todos os detalhes dos sonhos no diário? Tenho essa dificuldade. Não, nada é necessário, gente. Depende do que você quer. Se você está em treinamento, se você está dando rolê, se você vai trilhar o caminho, então, sim. Se você está em treinamento de sonho lúcido, principalmente, é essencial. Agora, se você não está no rolê do sonho lúcido, não, aí não precisa. Eu, por exemplo, não estou no rolê do sonho lúcido, então, assim, eu não estou escrevendo sonhos. De vez em quando aparece algum sonho bem interessante, aí eu vou e escrevo ele no meu diário mágico, mas geralmente não estou. Quando eu estou em treinamento, para ter sonho lúcido, aí escrevo sonho todo dia. Mas aí depende da etapa do caminho que você tiver. E para tudo, gente, independente se você, né, independente da etapa que você estiver, se tem uma coisa que você deveria colocar na sua rotina, que é muito importante e é difícil, mas provavelmente uma das coisas mais importantes para o magista é escrever todo dia. Não necessariamente o sonho, mas sobre o seu dia mesmo. O que você fez no dia anterior. Porque isso é básico e essencial no caminho do autoconhecimento, né, autocontrole e autodesenvolvimento. E a gente só percebe a importância disso quando a gente coloca isso em prática. Não adianta nada. Eu tento convencer todo mundo a fazer isso o tempo todo, mas eu sei que é difícil e eu sei que demora para a gente perceber a melhoria na nossa vida. Então, assim, é uma coisa que é disciplina. Tem que estar disciplinado, motivado, né? E jogar a preguiça fora. E isso, inclusive, é uma ótima ferramenta contra a preguiça. Por quê? Imagina o seguinte. Outro dia, nossa, eu tive um rolê massa, sábado, por exemplo. Tive um rolê, cara, muito legal, muito legal. Fui pra rua, me conectei com as pessoas, fiz assim, ó, beleza, escrevi bastante. Voltei no domingo, escrevi bastante, né? Afinal, tinha muita coisa para escrever, porque eu vivi, né, muitos momentos legais nesse rolê. Agora, tem dia, por exemplo, que eu olho para o meu diário e falo assim, cara, eu não tenho nada para escrever sobre ontem. Ontem meu dia foi, né, eu só fiz uma rotina, não fiz nada de novo. Então, assim, isso daí serve para você ficar ligado, cara, porque aí você percebe, mano, ontem eu tava totalmente na preguiça, cara, não posso deixar isso acontecer, não. Então, quando você começa a escrever todo dia, começa a perceber a sua rotina de preguiça ao longo dos dias, ou começa a perceber que sua vida é desinteressante, né? Nossa, aí você começa a querer mudar, de verdade.
Isso é muito doido, né? Imagina, se eu não tivesse uma vida interessante, nossa, ia ser um saco escrever todo dia. Mas aí, em vez de parar de escrever todo dia, o que eu faço? Eu transformo minha vida em uma vida interessante. E minha vida é muito massa, gente. Então, assim, o diário vai funcionar muito bem, assim, para você deixar a preguiça de lado. Ainda mais quando você perceber assim, cara, minha vida é desinteressante, cara, eu não faço nada o dia inteiro. Cara, nossa, minha vida se resume a isso, assistir série, porra. Entende? Então ele dá um, um insight e até uma inspiração para você começar a fazer uma coisa, né? Sair fora da preguiça e fazer acontecer. Como tem motivação para estudar magia, tem muita preguiça de de estudar um monte de livro e tal. Cara, existe uma boa motivação que é ver, né, visualizar onde você pode chegar. Né? Se tem uma coisa que funciona bem, né, nesse trabalho que a galera, né, os youtubers magistas fazem, se é algo que funciona bem, é o de dar motivação. É de você pensar assim, cara, eu quero me tornar um magista foda, mano. Eu quero chegar nesse nível aí. Então, isso dá uma motivação boa. Eu ficava pensando assim, né, a maior parte do meu rolê com magia foi sempre individual e tudo mais. O meu rolê público com magia tem o quê? Uns 4, 5 anos só. Então, para mim, né, foi muito importante eu me motivar. E como que eu me motivei? Eu busquei assim, cara, eu quero me tornar uma pessoa muito foda, velho. Eu quero, assim, chegar nesse nível aqui, nesse eu superior que está na minha mente, eu quero me tornar esse eu superior. Então, eu trabalhei muito, 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 muito com essa motivação de quero me tornar uma pessoa foda. Eu sei que eu posso me tornar, eu consigo chegar lá. É só eu fazer, só eu correr atrás. Então, assim, isso serviu de motivação. Inclusive, você pode dar um rolê lá na live sobre criação de eu superior, porque ele ajuda demais nisso. Né? Você criar lá o seu eu superior, né, com as mesmas técnicas de criação do servo astral, e aí trabalhar para que ele, né, te motive. Então fica sendo uma retroalimentação, né? Vira um ciclo virtuoso. Você alimenta o seu eu superior e o seu eu superior fica te alimentando e te motivando. Então, assim, isso funciona muito bem. Se quer, faz. Se não quer, não faz. Mas pode ter consequência. É aquele lance, cara. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Se você é uma pessoa, uma outra coisinha que tá junto do lance da preguiça é não é bem um arquétipo, né? Mas é bem uma figura ali bem próxima que é a do justificador, né? Aquele que tá sempre colocando obstáculo, que sempre tá dando uma justificativa. Ah, mas eu não posso por causa disso. Ah, mas é porque eu tenho essa condição aqui, que não sei o quê, que blá blá blá. Então, mano, bane isso também, velho. Se você é esse tipo de pessoa que só fica dando desculpa, cara, sai fora. Quem quer, faz. Quem quer não arruma desculpa, não. Quem quer, faz. Então, se você quiser fazer, mano, faz. Não fica dando desculpinha, não. É só falar assim, cara, não tenho energia o suficiente para isso no momento. Beleza. Então, o que você faz? Vai lá buscar por essa energia, então. Eu sou muito dessa onda, cara. Às vezes eu não tô mesmo com energia para fazer certos rolês. Então, o que eu faço? Não, beleza, não vou fazer hoje, não vou fazer semana, mas eu vou buscar energia para ir lá e fazer, em algum momento. Eu não fico... Sempre que eu percebo que eu estou utilizando, né, a ferramenta da justificativa, né, de ficar dando desculpa, eu já penso assim, uai, tem um trem errado aqui, velho, vamos sair fora desse rolê, né, para fazer acontecer. Lá é importantíssimo, banho de água fria para os preguiçosos. E banho de água fria é ótimo para sair fora da preguiça, né? Então, gente, é isso, ó. Vou dar um resumão da ópera, então, ó. Primeira coisa que devemos entender é o nosso mecanismo mental. Nós, ao longo do desenvolvimento, né, da evolução do ser humano, né, em várias épocas, né, o nosso cérebro ele precisou economizar energia. E o nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Gasta
no mínimo 20% de toda a energia, né, do nosso corpo. Então, assim, o que ele criou ali, né, ao longo, né, do nosso processo evolutivo, criou-se esse mecanismo de economia de energia, que a gente pode chamar de avareza mental, né, que é, em vez da gente tá buscando aprender alguma coisa nova, uma prática nova, a gente geralmente vai buscar atalhos, né, mais simples, né, buscar o que outra pessoa já fez, né? Inclusive isso está muito ligado com o nosso mecanismo de crença, né? O mecanismo de crença, ele se desenvolve junto, né, com esse mecanismo de avareza energética. Porque imagina se a gente tivesse que aprender do zero e praticar do zero tudo que o ser humano tem condições de aprender. Nossa, é um gasto energético gigante, né? Então, o mecanismo de crença, ele entra aí dentro da avareza mental. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente acreditar no que uma outra pessoa falou, no que uma outra pessoa já fez, né, do que a gente ir lá e fazer por nós mesmos. Então, isso, né, o mecanismo de crença, ele entra dentro ali do mecanismo de avareza mental, né, em vez de pensar, porque pensar gasta energia, né, é mais fácil, né, um atalho a gente acreditar. Então, beleza, aí aconteceu isso ao longo da nossa história, da humanidade, para economizar energia, porque antes a gente precisava caçar, né, para comer e tudo mais, então fazia sentido a gente economizar. Hoje, a gente tem uma superabundância energética, né, de comida e tudo mais, então, assim, esse mecanismo, ele deveria se tornar obsoleto e talvez se torne obsoleto ao longo da nossa evolução. Mas, já que ele ainda existe, já que ele ainda está aqui, a gente tem que saber lidar com ele. A gente tem que saber lidar com essa avareza mental, né, e conseguir superá-la. Porque se deixar, mano, nosso cérebro, ele quer ficar só de boa, ele só se preocupar com sobrevivência e propagação e pronto, mano. Ele vai ficar assim, quê? Ficar aprendendo psicologia, ficar aprendendo magia, ficar entendendo o funcionamento do universo, pra quê, mano? Eu só preciso sobreviver e propagar, só isso. Então a gente supera, né, essa avareza mental e corre atrás, né, da mudança da nossa neuroplasticidade, né, que é uma mudança fisiológica mesmo no nosso cérebro para sair fora, né, da avareza mental e condicionar o nosso cérebro a aprender coisas novas. É aquele lance, aprender a aprender, né, ir lá, correr atrás, se motivar para isso. É trabalhoso, nossa, um gasto energético grande, mas pelo menos a gente é muito bom em aprender com a nossa experiência. Então, assim, conforme a gente vai conseguindo aprender mais fácil vai ficando a gente aprender coisas novas. Então, assim, isso pelo menos acaba se tornando um ciclo virtuoso, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais fácil fica de aprender. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica de praticar. Então, assim, a gente superando essa primeira avareza mental, né? E aí começando a superar, né, a preguiça que vai aparecendo ao longo do nosso caminho, mais fácil vai ficando. Sacou, povo lindo? Bom resumo, né? E é isso, povo lindo, no meu coração. Já chegamos em uma hora de live e a questão final resumão, cara, é natural, é normal, é uma paranauê do cérebro, mas nós somos seres racionais e nós queremos, né, ter o controle da nossa vida, e para isso a gente precisa ter o controle da nossa mente, né, e para isso a gente precisa superar alguns obstáculos biológicos e cerebrais que a gente tem. Então, para fazer acontecer, cara, a gente tem que fazer acontecer. Tem que ir lá, colocar em prática mesmo, né, e melhorar aí a nossa neuroplasticidade, fazer um recondicionamento mesmo, né, colocar em prática até que essa prática se torne fácil, aprender a aprender, né, e banir a preguiça da nossa vida.
Precisa de energia, mano? Se energiza lá no sol, cara. Vai lá se energizar no sol e boa. O sol tá aí, iluminando todo mundo. Dando energia grátis para sempre. E boa. Então é isso, povo lindo do meu coração. Agradecidíssimo por estarem assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu gostei demais. É bom que já dei um banimento de uma preguicinha que eu tava também, né? Então, para mim foi ótimo também. E estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis, energizados e abençoados. Até a próxima. Florendo.